Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar mais uma parte da Palavra de Deus com você, em nome de Jesus. Sei que Deus irá falar com você abundantemente. Sei que Deus irá falar ao seu coração neste momento através desta mensagem. Você que está assistindo esse vídeo, você que está acompanhando esta mensagem. A abordagem bíblica que eu quero fazer neste momento para a nossa reflexão se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu quero fazer uma leitura com você. Eu quero que você acompanhe até o versículo 13 do capítulo 6 do Evangelho de João, que diz assim o texto bíblico para a nossa meditação. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiro de pão não lhes bastaria para que cada deles tomasse um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados desses, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com você é justamente acerca do ser vulnerável, liberal naquilo que você possui, naquilo que você tem. Mas eu quero falar acerca da provisão de Deus. Eu quero falar acerca do Deus proverá na sua vida. E se você parar para analisar, se você parar para estudar a Bíblia e ver na Escritura Sagrada, você vai encontrar nas páginas da Bíblia a revelação de um Deus que sempre abençoou o seu povo, que sempre cuidou do seu povo. Você vai conhecer um Deus pela revelação da palavra, um Deus que provê na vida do seu povo. Ou seja, Deus é um Deus que ele não desampara o seu povo. Então Deus proverá como ele sempre proveu na história da humanidade. Então Deus, como o salmista, no Salmo 23 ali, o próprio salmista reconhece e diz acerca do Senhor, da provisão do Senhor, em conduzi-lo ele aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, em guardar e proteger e prover na vida dele. Pois este é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que desde o tempo da criação, Gênesis vai dizer isso. Deus, quando ele criou o homem, criou a mulher, quando ele fez o homem, fez a mulher, Deus ele já tinha criado tudo para o sustento do homem, para o mantimento do homem. Deus já tinha provido todas as coisas, mesmo antes da criação do homem. Por quê? Porque Deus cuida do homem. Deus cuida de você. Assim como ele tem cuidado, Deus vai continuar cuidando. Muitas vezes você se deixa levar pelas suas preocupações. Você se deixa levar pela sua maneira de pensar e de achar que tudo acabou, que não tem mais jeito e que é o fim. Então você entra num estado de ansiedade
E essa sua ansiedade muitas vezes leva você a duvidar da provisão que vem de Deus. Em outro salmo, o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então do Senhor vem o socorro, do Senhor vem a resposta, do Senhor vem a provisão, porque Deus proverá, porque Deus é o provedor. Então essa palavra eu quero compartilhar com você, partindo do princípio de que Deus é o Deus que provê. Nós tomamos por base esse texto que nós abordamos no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 ao 13, onde ali Jesus Cristo estava ensinando o povo, e ele tem compaixão pela multidão que estava com ele, porque há 3 dias seguiam ele e estavam sem comer, e não havia comida naquele lugar, não havia alimento para aquela tão grande multidão. Só homem, a Bíblia vai dizer que era quase 5.000, fora as mulheres e as crianças. A multidão era muito grande, todos estavam com fome e necessitavam de alimento, mas ali não havia alimento suficiente para alimentar uma tão grande multidão. O próprio discípulo falou isso. E Jesus pergunta o que eles têm. Eles dizem que tem ali 5 pães e 2 peixinhos, mas que era insuficiente para alimentar uma tão grande multidão faminta que estava naquele lugar. Interessante que em outro evangelho Jesus vai dizer que, o texto vai dizer que Jesus, ele pega aqueles pães e aqueles peixes e ele apresenta a Deus e ele agradece pelo que tem. A primeira coisa que Jesus Cristo faz é agradecer. Era pouco, era só 5 pães, era só 5 pães, 2 peixes, era uma multidão muito grande. Mas Jesus agradece pelo pouco que tem. E ele começa a repartir com as pessoas. E quando ele começa a repartir, o milagre da multiplicação começa a acontecer. O que nós entendemos aqui? Que não importa a quantidade, agradeça a Deus pelo que você tem. Porque se você for grato no pouco que você tem, e você aprender a repartir, você vai viver a multiplicação em nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que existe um poder liberado sobre a vida daqueles que aprenderam a dar, que aprenderam a entregar e que aprenderam a repartir. Há um poder liberado sobre a vida daquelas pessoas que dão, aquelas pessoas que entregam, aquelas pessoas que repartem, aquelas pessoas que abençoam os outros. Por isso, eu aconselho que você seja essa pessoa, que você reparta as bênçãos que Deus te deu, reparta com alguém, abençoe alguém, semeie na vida de alguém, lance bênção na vida de alguém, seja uma bênção para alguém. E eu lembro que Deus falou para Abraão: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A bênção de Deus na nossa vida é para que nós venhamos repartir com os demais. A provisão de Deus na minha vida é para que nós possamos repartir com os demais. Então Deus nos abençoa com um propósito, para que nós sejamos uma bênção na vida de alguém. Você tem sido bênção na vida de alguém? Você tem repartido com alguém? Você tem entregado algo para alguém? Você tem abençoado alguém? Você tem semeado na vida de alguém? Faça isso e você verá. Você verá a provisão de Deus em seu favor, em sua vida. Vivemos, infelizmente, muitas pessoas hoje estão com seus corações endurecidos. Infelizmente, por muitas pilantragens, picaretagem que existe no meio dos cristãos. Pessoas que usam de má fé para enriquecimento ilícito através do dinheiro das pessoas, da oferta das pessoas, das doações das pessoas, das contribuições das pessoas. E isso tem endurecido o coração das pessoas. E muitos têm deixado de viver as bênçãos de Deus, porque têm retido essa semente, tem retido esse princípio. Ele não tem praticado, ele não tem exercido esse princípio. E isso não tem vindo em retorno na vida dela em forma de bênção. Mas a culpa muitas vezes são dos que estão instruindo o povo de forma errada. Mas o princípio é, se você repartir o pouco que você tem, haverá multiplicação. Porque há um poder liberado na sua vida quando você dá, quando você reparte, quando você entrega, quando você semeia, quando você abençoa alguém. Você está me entendendo? Então, são os princípios das bênçãos de Deus na sua vida. Veja que Deus, ele quer sempre prover na sua vida.
Deus, ele nunca vai deixar de ser o Deus provedor, mas ele requer de nós essas coisas, esses princípios que nós viemos observar e obedecer. Eu fico analisando 3 razões pela qual Deus pede algumas coisas de nós. 3 razões pelas quais Deus pede alguma coisa de nós. A primeira razão é para nós nos lembrar que tudo que nós temos foi Ele quem nos deu. Nunca esqueça disso. Uma das razões pela qual Deus te pede algo é para que você nunca esqueça, é para que você venha lembrar que tudo que você tem foi Deus quem te deu, foi Ele quem te deu. A segunda razão pela qual Deus pede alguma coisa de nós é para não nos tornarmos escravos daquilo que Deus nos deu. Deus, ele não nos abençoa com o propósito de sermos escravos da bênção, de forma alguma. Então, por isso, Deus pede que nós abrimos mão. Por isso que Deus pede que a gente dê, que a gente reparta, que a gente contribua, que a gente abençoe, que a gente semeie na vida de alguém. Porque assim Deus ele faz isso, é isso que Ele quer de cada um de nós. Então, a terceira razão pela qual Deus pede alguma coisa de nós é para não dependermos daquilo que Ele nos deu, mas dependermos de Deus. Você está entendendo? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que essa palavra fique no seu coração. Reparta, seja uma bênção na vida de alguém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fica na paz e graças a Deus.